Bom, agora o nosso assunto é saúde. Com esse tempo seco, a gente tem que ter cuidados redobrados com o nosso sistema respiratório, né? Porque além das famosas ites que atacam, né? Rinite, sinusite, bronquite, agora a gente ainda tem a Covid. Quem bate um papo comigo sobre esses cuidados é a pneumologista Fernanda Miranda. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao TBC Notícias. Boa tarde, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, com esse tempo seco, o coronavírus ele também se dissemina mais? Então, a nossa impressão é que sim. Recentemente, essa semana, foi publicado um trabalho internacional, sugerindo isso, que em climas mais secos e mais frios, com baixa temperaturas, haveria uma maior disseminação. Se compararmos o coronavírus com outras viroses respiratórias, isso vai ser verdadeiro, porque a baixa umidade do ar deixa as partículas suspensas por mais tempo, o ar fica mais poluído, então a gente tem uma má qualidade do ar em que o vírus poderia sim se propagar com mais facilidade. E aliado ao clima frio, em que as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo, com janelas fechadas, isso também seria um colaborador para a transmissão. Tá, e que cuidados, então, a gente pode ter para melhorar um pouco essa situação nesse tempo seco e evitar essa contaminação, tanto pelo coronavírus quanto pelos outros vírus, né, da gripe, como a senhora mesmo disse? Sim, é interessante notar que essa época do ano nós sempre experimentamos, ao longo dos anos, um aumento muito importante das viroses respiratórias e uma busca muito grande nos serviços de emergência, principalmente os pediátricos. Isso não está acontecendo esse ano. Os prontos-socorros pediátricos têm ficado com uma taxa de ocupação ou de procura bem menor do que dos outros anos. Atribuímos isso aos cuidados que nós temos tendo quanto ao corona. Esses cuidados também acabam nos protegendo de outras viroses. Então, esse é um dado interessante a ser salientado. Então, muito cuidado, além de todas as medidas de precaução que nós estamos tomando, nessa época de baixa umidade do ar, é importante manter-se bem hidratado. Então, tomar muito líquido, manter as narinas hidratadas, usar o soro fisiológico nas narinas várias vezes ao dia, evitar de ficar ao ar livre fazendo esforços físicos naqueles dias em que a umidade do ar estiver muito crítica, muito baixa, né? Colocar, quem tem umidificador, utilizar no seu ambiente, no seu quarto ou em casa, se não aquele truque, né, da bacia de água, também é importante, também ajuda a melhorar a qualidade ou a reduzir essa umidade, a melhorar a umidade, né, que está tão baixa. Doutora, e a gente pode fortalecer os pulmões? A gente tem como fazer algo que ajude a fortalecer os pulmões, um exercício, enfim, tem algum recurso para que a gente possa fazer isso? E pulmões mais fortes podem deixar a gente numa situação melhor no caso de ser acometido aí pelo novo coronavírus? Sim, os exercícios aeróbicos, de um modo geral, aqueles que melhoram a nossa aptidão cardiorrespiratória, né, corridas, caminhadas, bicicletas, né, todo o exercício aeróbico, ele não deixa de ser um fortalecimento pulmonar, né. Lembrar sempre também que não fumar é o mais importante, né, então, para se ter pulmões saudáveis, além de tentar se evitar a poluição atmosférica, não fumar é muito importante. Exercícios aeróbicos, como eu já disse, e exercícios respiratórios em si, houve algumas propagações aí no início da pandemia, não tenho visto mais, mas é lógico que se você, umas 3 vezes por dia, faz uma inspiração prolongada, sustenta um pouco o pulmão cheio de ar, solta aquele ar devagar, tem ciência dessa sua respiração e faz isso, você melhora a sua aptidão respiratória, melhora, vamos dizer assim, como você disse, fortalece os pulmões. Isso não é um teste para saber se você está infectado ou não com o coronavírus, lembrando bem disso, tá? É só maneiras que nós podemos, recursos que podemos, um fisioterapeuta poderia orientar melhor, mas são recursos que nós podemos abrir mão para tentar manter os nossos pulmões, vamos dizer assim, saudáveis em dia, né? Mas lembrando principalmente de não fumar.
Até porque a gente, por falar nessa questão dos fumantes, mas no começo da pandemia teve uma notícia de que a questão da nicotina, a gente arrumando desculpa para poder fumar, né? Que teve um número de pessoas aí estudadas que, sendo fumantes, não tinham tido o problema que seria esperado, porque a gente já imagina que fumar realmente só faz mal, né? Então, falando que essas pessoas, assim, nem estavam tendo tanto problema. Então, assim, tem que ficar o alerta, para com esse tipo de coisa, igual quando vem com fake news, aquele negócio de toma chá de alho, essas coisas, a gente não caia nesse tipo de informação, de falar que vai fumar e a nicotina está matando coronavírus, porque isso não existe, né, doutora? Não, isso já caiu por terra, eu lembro bem, foi no início da pandemia. Pelo contrário, estudos já demonstraram que os tabagistas estão entre os pacientes que são grupo de risco, né? Contrair o vírus, todos nós podemos contrair, né? Principalmente se não tomarmos os cuidados necessários. A questão é quem são aquelas pessoas que podem evoluir com quadros mais graves, que necessitem de suporte ventilatório, de uso de oxigênio e quadros críticos, né? Precisando até de uma UTI. Esse grupo de pacientes, além dos idosos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas e portadores de enfisema pulmonar ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, nesse grupo se enquadram também os fumantes. Isso já se mostrou que quadros mais graves também acontecem em fumantes, independente deles já terem alguma doença relacionada ao tabaco. Certo. Agora, e quanto à vacina contra a pneumonia? Que tem gente que ainda não sabe que existe, né? A gente tem uma vacina contra a pneumonia. Em que casos a senhora recomendaria? Todo mundo deveria tomar, pode tomar? A gente sabe que ela tem um preço razoavelmente caro, né? Assim, teria até disponível, acho que para idosos, mas não sei se acha fácil. Como é que é? É importante essa sua pergunta. Então, lembrando que pneumonia é diferente de gripe. Então, aquela vacina que é recomendável tomar no mês de abril, maio, todos os anos, aquela é contra um vírus, o influenza, que causa a gripe, né? E nós também temos vacinas que protegem contra uma bactéria chamada de pneumococo, Streptococcus pneumoniae. O Streptococcus, o interessante é porque ele é responsável por cerca de 60% das pneumonias adquiridas na comunidade, ou seja, aquelas que o indivíduo tem fora do ambiente hospitalar. Então, ela oferece, sim, uma cobertura muito boa, né, em se evitar a pneumonia, visto que ela protege contra a bactéria que mais frequentemente causa pneumonia. É importante salientar isso, porque às vezes fala, mas eu vacinei e tive pneumonia mesmo assim. Você pode ter pneumonia por vírus, por fungo, por outras bactérias, mas contra o pneumococo vai ficar protegido. Então, 2 vacinas, a dose é única de cada uma delas e elas devem ser tomadas ou administradas no paciente com intervalo entre 6 meses e 1 ano. Como é que é isso, então? Você toma primeiro uma, aguarda ali de 6 meses a 12 meses e aí toma a outra. A indicação formal é para indivíduos acima de 50 anos, e indivíduos, por exemplo, que por algum motivo não tem mais o baço, né, são esplenectomizados, seja por alguma doença ou algum trauma, esses obrigatoriamente também têm que tomar. Crianças tomam, até onde eu sei, no município de Goiânia, havia uma dessas duas que eu citei, a chamada 23, a antipneumocócica 23, em postos de saúde, mas como você disse, eu não saberia te falar com certeza agora se para todo o público ou só para crianças. Para crianças eu sei que tem. Mas só da gente informar, eu acho que já acende aquela luzinha para que as pessoas possam procurar, né? Isso. Doutora, agradeço muito. Só no privado. Agradeço muito a sua participação aqui conosco, doutora Fernanda. Uma ótima tarde para a senhora. Eu agradeço também. Fiquem bem. Tchau. Obrigada, tchau.